Nosso entrevistado de hoje já escreveu 2 livros. Mas detalhe, ele não é nem maior de idade, tem apenas 16 anos. Meu nome é Matheus Lianda, eu sou jornalista e escrever um livro é muito gostoso. O difícil é publicar. Meu nome é Cláudia Cunha, eu sou professora, pedagoga e escritora. E cada criança é um artista. O problema é como permanecer um artista depois de crescer. Eu sou o Guilherme Mourão, sou multiartista daqui de São João da Boa Vista e juro que esses livros são feitos sem palavras, são uma fotografia muda. Esses livros são um silêncio. Esses livros são uma pergunta, que é uma citação da Clarice Lispector, que inicia o meu segundo livro depois da tempestade. Gui, essa citação que você fez está no seu segundo livro. Isso. E fala um pouco dele então pra gente. O Depois da Tempestade, ele é um livro que a narrativa dele é bem parecida com Laguna. Eu gosto de contar... Eu falei antes de começar que eu não sou muito bom tipo, com essas narrativas lineares, mas eu gosto de conectar cada capítulo de uma maneira que não seja óbvia, entendeu? Tipo, ir um pouco além disso. Então eu uso muito a poesia para conectar o livro todo. E quando eu comecei a escrever o Depois da Tempestade, ele, na verdade, eram para ser 2 volumes, né? Pensei de fazer 2 livrinhos mais curtos e eu juntei uma parte só, que no caso seria o Verão em Arcádia e o Outono em Trieste, que é uma cidade no nordeste da Itália. E não sei porque eu escolhi, foi uma coisa pessoal assim que pegou pra mim. Mas no geral o livro ele fala como se fosse sobre uma viagem e como eu lido com as coisas que acontecem, sabe? São poesias. Sim, é prosa poética, na verdade. É tipo uma poesia, mas com formato de prosa. Eu li um trecho, eu fiquei impressionada, né? Você começa o conto autoral com um questionamento. Qual é o meu papel no mundo? Sim. Então, assim, e essa é a nossa busca, né? É a resposta que a gente quer. E eu achei uma sensibilidade tão grande para um garoto de 16 anos, porque a gente passa a vida toda, qual é o nosso propósito, qual é a nossa função no mundo, né? Que é isso que, a partir do momento que a gente acha o nosso propósito, porque a gente está aqui, é que a gente acha a felicidade. A felicidade Sim. é isso, né? Ser feliz, tá feliz é uma emoção, tá triste é uma emoção, mas a felicidade é quando você encontra o propósito. Como que você, tão novinho assim, teve esse questionamento? Eu acho que é um pensamento um pouco ansioso, assim, né? Acho que o pessoal da minha idade, eles passam muito por isso de ter uma ansiedade. E é uma coisa que eu senti durante bastante tempo, porque eu me sentia confrontado. Eu pensava assim, nossa, o que vai ser do meu futuro, sabe? Até que eu encontrei a arte, sabe? E eu me encontrei, assim, de uma maneira tão profunda, sabe? E, às vezes, é o que alivia esse medo que eu tenho. Porque eu tenho muito medo do futuro. Eu tenho muito medo, assim, de, sei lá, ficar encurralado. É um pensamento que eu tenho muito, mas o que tá aliviando isso é a arte. Então acho que foi isso que despertou um sentimento um pouco mais ansioso, assim, de perguntar qual é o meu papel no mundo. Que é uma coisa que talvez a gente nunca ache, né? E a gente pode ver isso do contrário também, né? Muita gente vai falar, você é muito jovem para começar a ter um questionamento desse, né? Com 16 anos, mas também dá para ver o contrário. Você tá começando antes das outras pessoas, né? A buscar respostas. Muitas pessoas da sua idade não estão nem começando a se questionar esse tipo de coisa ainda, né? Sim. O que você acha que te faz buscar essas respostas? É uma ansiedade ou é alguma coisa a mais? Nossa, Já começou? já comecei a ficar tenso. Eu acho que eu encontrei muito nesse sentimento da ansiedade, porque em 2020, 2021, que foi quando eu comecei a escrever, era um sentimento que tomava muita conta de mim, sabe? Que era a época da pandemia. Que era a época da pandemia. E, sabe, às vezes eu me sentia mal e a arte era tudo que fazia eu me encontrar, sabe? Uhum. Mas não sei como que você falou, né, de, tipo assim, por exemplo, ter pessoas da minha idade que não estão pensando nisso ainda, mas não sei. Não sei se é uma coisa diferente ou se é só um jeito de expor. O jeito que eu exponho, isso pode ser diferente do que das outras pessoas sentem e às vezes não expõem, assim. Você acha que colocar no papel é um jeito de organizar as ideias? Sim. Porque parece que é um trabalho que tem muito mais a ver com o sentimental do que com o racional, né? Sim. Então acho que você deve ficar até perdido no turbilhão de sentimentos que você tem às vezes, né? Aham.
Como que é esse processo de colocar no papel? Primeiro você escreve tudo que vem na sua cabeça e depois vai organizando e na revisão? Ou você já tem um jeito diferente? Como que funciona essa parte de trazer da cabeça e pôr no papel? No papel que a gente fala, né? Mas eu sei que é digital. A gente faz Eu coloquei no 2023. papel. Minha mãe fez no papel, mas é uma exceção. Mas como que é esse processo? É uma coisa muito louca, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, só que pra mim é uma coisa muito, não automática, mas é uma coisa que pra mim é muito fácil, sabe? Transcrever o que eu tô sentindo é uma coisa que pra mim é de boa, assim, de lidar com isso, assim, então colocar no papel. Então cada capítulo, ele fala sobre particularidades minhas, porque, sabe, eu nunca escrevi nada por obrigação, eu nunca escrevi nenhum capítulo pra falar, eu preciso terminar o livro. Tudo que tá escrito no livro são coisas que eu tava sentindo, e a única maneira de tirar isso de dentro de mim era escrevendo, entendeu? Entendi. Foi mais uma necessidade do que, por exemplo, não, eu tenho um compromisso de escrever 15 capítulos, então eu tenho que terminar. É uma coisa de sentimento meu, assim, eu nunca botei tempo, sabe, na escrita. Então, são privilegiados, porque muitas pessoas falar do seu sentimento é difícil, ou até mesmo escrever. Sim. Né? E isso realmente ajuda muito, né? Principalmente essa questão da ansiedade. A ansiedade nada mais é do que o medo do futuro, né? Isso te faz ficar no presente também, que é o ideal quando você está escrevendo? Sim, eu me sinto muito completo quando eu tô escrevendo. É uma coisa muito boa que eu sinto enquanto eu vou escrevendo. Então, mesmo que às vezes eu vou estar escrevendo sobre a solidão, é uma coisa que me alivia tanto escrever. E falando um pouco então do trabalho, da obra, né? A gente entende que ele é subjetivo, que ele é sobre sentimentos, mas se você tivesse que criar uma sinopse assim para uma pessoa que nunca leu, não tem contato nenhum com o que você já escreveu, sobre o que é o livro? O livro, ele é uma jornada, mas é um pouco difícil falar que é uma jornada, porque eu considero que é um livro que ele não tem começo, é um livro que ele não tem fim, sabe? É um ciclo muito grande pra mim. Na minha opinião, qualquer capítulo que você pegar pra ler, você consegue absorver muita coisa dali, tipo, por exemplo, sem ter lido o capítulo anterior, então você pegar um capítulo aleatório... Nossa, eu tô falando tudo errado. Aleatório. Capítulo aleatório. Então, como eu descreveria? Como que você descreveria, como que você, sei lá, venderia, entre aspas, pra uma pessoa? Eu venderia como uma viagem muito pessoal, assim, dentro de cada um, porque como você mesmo comentou, é uma coisa muito subjetiva. Então, tipo, por exemplo, quando eu escrevi, eu tinha um pensamento, mas é claro, outra pessoa vai ler e vai despertar sentimentos diferentes nessa pessoa do que despertou em mim. Ou se identificar também. Né? Sim. Isso que é interessante, né? A pessoa que lê, então, ela vai conhecer tanto o Gui Mourão, ou... aliás, vamos transformar isso numa pergunta. Ela vai conhecer o Gui Mourão ou ela vai conhecer o personagem do livro? Eu acho que isso depende da pessoa. Eu acho que, claro, vai ter muito de mim, porque isso aqui é meu sentimento. Sim, saiu de você, né? Saiu completamente isso aqui de mim. Então, mas acho que depende da leitura que a pessoa vai fazer em cima disso. A pessoa pode ler nisso e associar com características minhas, como ela pode associar com características dela mesma. Interessante. Sabe? Eu acho que isso vai depender muito da pessoa. Acho que não tem como eu responder assim, se a pessoa vai me conhecer, se ela vai conhecer ela. Acho que pode ser uma mistura de tudo. E legal que você falou que o livro não tem começo, nem meio, nem fim, mas ele tem uma linha, né? Tem. Tipo, dá pra ler cronologicamente, Sim, né? É possível. Mas aí, por exemplo, tem um livro da Clarice Lispector que, se eu não me engano, ele começa com um ponto e vírgula e termina num 2 pontos, né? E você traz aí uma citação da Clarice Lispector, né? Então você tentou trazer essa coisa, né? De não ser tão preso à temporalidade. Não ser tão métrico. Métrico, né? Essa palavra. Sim. E quais que são então, as suas principais inspirações para escrever esse livro? Seja na escrita, na vida, situações, lugares, o que te trouxe para isso? É muita coisa. É uma coisa muito louca. É porque quando eu falo do livro, eu tô falando muito de mim, de você, sabe? né? É uma tá coisa dentro de você. Tá dentro de mim. Então, tipo, o que me despertou são diversas coisas. É muita coisa. Então, música me desperta muito. Tipo, situações, assim, que eu vivo me despertam muito isso. Mas acho que pra citar, assim, uma artista, acho que eu citaria Clarice Falcão. Clarice Falcão, bem Clarice legal, Falcão. né? Que é uma multiartista também, Uma né? multiartista, eu comecei a escrever por causa dela. Há quanto tempo isso? Há quanto tempo que eu comecei a escrever? Isso. Desde 2021. Eu comecei com poesia e eu fui transformar em prosa poética em 2022, com Laguna. Porque você falou que você tinha começado a escrever o livro, mas então você começou a escrever no geral mesmo, né? Quando Sim. você sentou e
começou a estruturar isso, esse processo e tal? Foi mais uma estruturação, porque muitas das poesias do livro, elas já existiam muito antes do livro existir. Entendi. Então, não como se eu estivesse reaproveitando, mas eu peguei muita coisa que eu tinha escrito como poesia e transcrevi isso em prosa e fiz essa conexão de todos os capítulos. Entendi. E dá pra dizer que esse segundo livro é uma continuação do primeiro? Mesmo que não seja uma continuação direta? Não sei, uma continuação do trabalho? Eu acho que sim. Acho que dá pra dizer isso porque... eu vou falar isso 300 vezes, mas sou eu, conforme eu vou amadurecendo. Então, se você ler o primeiro capítulo pro capítulo do fim, não é uma mudança, tipo, que eu planejei. Não é uma coisa que você fala, eu vou começar com talvez um personagem que é mais raso e vou aprofundando isso. É uma coisa que eu aprofundo dentro de mim, sabe? Conforme eu vou amadurecendo, vou estudando, vou lendo, vou pesquisando mais, vai se tornando uma coisa mais profunda. E não é uma coisa, tipo, que eu pensei, assim, exatamente. Então, tipo assim, vou começar o livro assim e vou terminar desse jeito, como se fosse uma evolução do personagem. É uma coisa minha, Entendi. sabe? Na verdade, a evolução do personagem é a evolução do escritor. Sim, com certeza. Acho que eu nunca tinha visto isso. A gente tá aqui pra evoluir, né? Ser então. ser humano. Então, acho que tudo meio que se É uma coisa que a gente liga. faz todo dia. Sim. Todo dia Cada a gente vez aprende. melhor. Uhum. Acertando, errando também, que faz parte, talvez não os mesmos erros, mas outros erros, né? Sim. E aceitando isso. Eu acho essa geração fantástica, porque vocês são multiartistas, né? Você é escritor, ator, trabalha com música. Assim, você acha que a sua formação, o apoio da família ou a escola, teve... Nossa, com certeza. Porque, assim, eu tô falando bem antigamente, geralmente a pessoa era cantor. Podia até curtir alguma, mas assim, se definir, eu sou cantor, eu me defino como ator. E eu tô vendo muito, assim, multi-artistas. Vocês estão, assim, muito cheios de vida, de arte, de inspiração. E como que foi essa formação sua, assim, ou incentivo? Eu sempre tive muito apoio da minha família, muito, muito, muito. Então, tipo assim, tudo que eu sempre quis explorar, os meus pais me deram a possibilidade de eu fazer isso. Então, eu começar numa aula de teatro. E, tipo assim, se você olhar toda a carreira que eu tenho até agora... Mas é uma carreira. É uma carreira, né? Sim. Se você ver até agora, ela é formada por muitos quase, sabe? Tipo, por exemplo, quando eu comecei, a primeira coisa que eu quis era ser cantor. Quando eu era criança, e foi uma coisa que foi evoluindo, sabe? E eu sempre chegava, por exemplo, numa esquina e eu virava e eu ia me fascinando cada vez mais até eu chegar no teatro. Então eu comecei com a música, eu sempre quis cantar, mas eu nunca investi, sabe? Nunca fui atrás. E eu comecei mesmo, quando despertou esse desejo em mim de começar arte, foi com a dublagem. Tanto que eu conheci você num curso de dublagem. Você me conheceu num curso de dublagem, que teve aqui em São João. E foi onde tudo começou. Foi uma paixão que despertou dentro de mim. E da dublagem, né, eu cheguei no teatro. E o teatro, isso foi em 2017 que eu comecei no teatro, tô até hoje. E foi quando eu me fascinei, assim. Foi quando eu me apaixonei, assim, de verdade. Por arte, pela cultura e tudo que tá ao redor disso, sabe? E olha só, né, você estava falando do seu livro, né? Você se despe lá, né? Despe? Você... Não, tô falando se o verbo tá certo. Não, sim. Tem uns verbos que a gente escorrega. Então, é você... No teatro, você é outra pessoa. No teatro eu sou Olha outra só, pessoa. né? Que interessante isso, né? Como que é esse processo de você... Não é se anular, né? Mas você é outra pessoa lá. Sim. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu penso muito nisso, porque eu acho tão difícil. Eu acho que eu sou tão eu, assim, que... Eu acho lindo o teatro. Eu não vou falar assim, eu nunca vou fazer teatro, porque eu já falei muitas vezes que eu nunca vou fazer alguma coisa. Por exemplo, estar no programa... que eu detestava até tirar foto e hoje estou bem à vontade, que eu não sei, o teatro, eu acho que é uma entrega tão total, eu acho lindo. Sim. Né? Você não é mais você é aquele personagem por inteiramente, o corpo, os gestos, tudo. Né? Eu acho que isso tá muito ligado com o coletivo, né? Quando eu tô escrevendo, eu tô sempre sozinho, eu não consigo escrever, por exemplo, num cômodo com outra pessoa. Quando eu tô escrevendo, é um processo que eu tô totalmente entregue pra mim, e pra minha arte e pros meus sentimentos. E é uma coisa que eu respeito muito, de eu falar assim, o que eu tô escrevendo aqui, eu tô respeitando os meus sentimentos acima disso. Eu tô falando o que eu tô sentindo, enquanto no teatro, acho que talvez seja o coletivo, assim. Claro que o Guilherme do livro é completamente diferente do Guilherme que vocês estão falando aqui agora, do Guilherme que tá no teatro, sabe? Mas nunca tinha parado pra pensar nisso, não. O Guilherme que a gente conhece no teatro é o ator, né? O ator. Sim, Guilherme. Mas o ator Guilherme. Quando o Guilherme entra no personagem, hoje pra você, inclusive você tá se formando em teatro, né? Você tá fazendo uma formação lá no Senac.
Você se sente confortável dentro do personagem, tendo que se entregar? Porque o teatro ele só funciona se tiver uma entrega, né? Você se entrega demais no livro, mas como você falou, é um processo solitário e que não tem pressão, tanto que você mesmo não se impõe prazos, etc. Sim. No teatro tem pressão, você tem um diretor, você tem colega de elenco que não tá num dia bom, que tá querendo contracenar com você e que dá certo de primeira. Sim. Como que é? Você se sente confortável hoje no processo do teatro? Porque no palco eu sei que você se sente confortável. Você sabe. sei bem. Eu me sinto confortável, assim. Acho que é muito importante trabalhar com pessoas que a gente gosta, assim. Acho que é uma coisa muito importante pra mim. Mas claro que vão existir situações em que eu vou estar trabalhando não com pessoas que eu não gosto, porque eu não tenho essa, acho que de não gostar de uma pessoa, mas acho que é um processo muito amoroso, né? Tem que ter muito amor envolvido, então todos os grupos que eu estive até hoje existia muito amor. Claro que tiveram situações quando eu era menor, assim, sabe, que às vezes dava errado uma coisa, às vezes eu não sabia lidar muito bem com as coisas, porque eu era muito novinho quando eu comecei, né? Porque ele é velho agora, né? Com 16 anos, né? Ele começou, acho que com 12 ou 13, né? Eu comecei com 9, se eu não me engano. Nossa, então, aí dá pra falar que ele era novinho. É que eu vou fazer a conta, eu não sei quantos anos eu tinha. Como que Tô fazendo a conta ao vivo. 2017. Agora a gente vê o escritor fazendo conta. Menos 2. Eu tinha 10, né? Se for pela conta, se eu fiz, tá certo. Então, 10 anos, novinho, né? Claro, com 10 anos a gente não tem a mesma maturidade de 16 no fim da adolescência, né? Mas, e agora é uma fase da sua vida que, pelo que eu vejo, assim, de fora, né? Você tá de 2020 pra cá, 21, publicando 2 livros, se profissionalizando no teatro, né? Você tem algum plano pro futuro ou você tá só aproveitando o que surge? Boa pergunta. Então eu vou ver que eu tô vendo que não tem. Eu gosto muito de viver o que eu tô vivendo agora, sabe? No fim do livro... É que eu não vou lembrar a frase certinha, mas eu termino o livro falando obrigado por fazer da minha vida um sonho. E acho que desde que eu comecei no teatro, tipo, desde 2021, por aí, a minha vida tá sendo um sonho tão grande, sabe? Eu tô me sentindo muito contente, muito, muito, muito contente comigo. Eu me sinto bem, sabe? É gostoso quando a arte, além de preencher a gente sente que a gente também tá fazendo uma diferença para outras pessoas, Sim. né? Pra quem tá consumindo a nossa arte. Você tá compartilhando o seu talento com as pessoas, né? Eu acho que isso é interessante. Ô Gui, você participou da peça Três Irmãos, Sim. do grupo Coringa de Teatro, cujo diretor é o Matheus, lá no Teatro Municipal. Eu fui assistir. E do Conto de Natal também. E do Conto de Natal e da Parada de Natal e depois do filme da Turma da Mônica. Bom, vamos aqui nos Três Irmãos. Como que foi essa experiência? Nossa, foi muito gostoso. O Conto dos Três Irmãos, ele foi a primeira peça que eu apresentei depois de um bom tempo. E pra mim foi muito importante pra me reconectar, sabe? Porque acaba que no tempo ali de pandemia, mesmo que eu estivesse consumindo muita arte, eu deixei um pouco da minha arte de lado. Isso em 2020, né? Antes de eu começar a escrever, antes de tudo. Então eu tava me conectando com a arte, mas eu não me conectava. Eu não sei explicar isso. Tipo assim, eu não tava... Não, mas por incrível que pareça, faz sentido. Eu tava, tipo, eu me conectava com a arte dos outros. Eu não tava me conectando comigo. E começar essa peça do Conto dos Três Irmãos foi muito importante pra reacender essa chama que tinha dentro de mim. E foi muito importante essa peça, todo o processo. Foi um processo rápido, né? Porque a gente... Quantos meses que foi? Nossa, deve ter sido dois 3 meses no máximo. Porque era uma peça, uma adaptação de um conto, né? Do Harry Potter, do universo do Harry Potter. E é um conto que tem, assim, 3 páginas, né? E a gente tinha que estender isso, porque não dá pra, né, você fazer uma peça de 5 minutos, né? Quer dizer, até dá, mas... Não seria apropriado. Então, não seria apropriado, né? Então aí eu fiz uma adaptação do texto, consegui deixar com 27 minutos, mais ou menos, que é uma peça curta, né? Mas foi um processo muito gostoso, porque a gente tava voltando da pandemia, né? Todo mundo tava voltando. Foi a primeira peça que a gente fez depois da pandemia. E realmente estava todo mundo muito frio, né? A gente tentou durante um tempo fazer ensaios online, mas não é uma coisa que vira, quer dizer, até um ponto até vai. Mas de um certo ponto pra frente precisa ter contato, né, Gui? Tem que ter olho no olho. Senão também não tem como desenvolver muita coisa. Tem coisas que a gente só vai criar quando a gente estiver brincando em cena. Tem que ter essa liberdade, tem que ter esse tempo e esse espaço. Você tem que poder brincar em cena. Porque
porque senão não sai nada, né? Como as aulas online. Exatamente. Não é a mesma coisa. Como que é o processo de aprendizagem se a criança não pode, né, colocar uma mão na terra, não pode sentir uma folha, não pode pegar uma tinta guache, né? Então, assim, até um certo ponto, ok, né? Ainda bem que tinha tecnologia. Bem paliativo, pandemia, né? Mas não ideal. Exatamente. E aí a gente fez uma coisa que foi muito criativa, né? Não chegou no ponto que eu queria. Eu acho que faltou cenário, né? Faltou conhecimento também. Mas também eu sou que nem o Guilherme nesse ponto, né? Eu não me cobro porque, assim, eu prefiro fazer e aprender fazendo, né? Sim. Do que ter vários cursos e nunca fazer nada, nunca botar a mão na massa, né? Então, assim, mas quem assistiu gostou. Eu recebo elogios até hoje, né? Precisa ter uma reapresentação. Então. Precisa, tá tudo guardado lá. Né? Que delícia. Qual que foi seu personagem? Eu era o filho do... Terceiro irmão, que se chamava? o Ignoto. Não era? Era? Você esqueceu o nome do seu pai? Eu esqueci o nome do meu pai. Você sabe qual era o seu personagem? O meu era o... eram 3 irmãos. O Antíoco, o Cadmo e o Ignoto. É Ignoto, então. Isso. Eu acho. E o meu... Sabe qual que é o... Mas o meu personagem era figurante, eu tava dirigindo. Eu não podia ter um personagem figurante. Eu não sei se é um problema ou se é uma vantagem. O Matheus é assim, ele quer fazer o teatro, ele quer escrever, atuar, fazer cenário. Eu acho que o Guilherme é assim. Eu sou assim. Assim, esse dia ele falou, mãe, eu tô fazendo um filme, eu sou o diretor, o câmera, e Não. eu quero atuar ao mesmo tempo. Eu quero atuar, mas eu não atuei. Eu só fui diretor e câmera. Então, além de vocês serem multi-artistas, dentro de uma produção, vocês ainda querem ser multi. É o que eu falo. Se eu pudesse escolher. Multiprofissionais. Se eu pudesse escolher um superpoder, seria o de me multiplicar, de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Esse seria o mais útil. Eu sou muito assim também. Eu sou extremamente hiperativo. Eu boto muita pilha em cima. Então, tipo assim, quando eu vou com a cara de um projeto, eu quero ir, sabe? Eu quero meter marcha, eu quero ir até o fim. E eu sou muito facinho, sabe? Com os projetos, assim. Então, assim, se eu me apaixono, eu quero ir até o fim mesmo, assim. Não, e trabalhar com o Guilherme é muito gostoso, porque de fato, em todas as peças que eu já fiz, né? Eu acho que a gente nunca trabalhou num projeto sem ser peça, né? Acho, não que eu me lembre, assim. Deixa eu pensar. Porque eu acho que não. De filme você fez o da Turma da Mônica, né? Então eu não fiz. Mas assim, nas peças que a gente fez, seja no grupo que for, o Guilherme foi mesmo do começo ao fim, e assim, super presente, uma pessoa que é fácil de dirigir, porque assim, uma pessoa que é fácil de dirigir não é uma pessoa que aceita tudo, que o diretor fala, vai do ponto A ao ponto B porque eu tô mandando, sabe? Tipo, ele é uma pessoa fácil de dirigir porque ele aceita quando tem um porquê e porque ele propõe coisas, entendeu? E ele chega, ele quer discutir o personagem, é isso que a gente sente falta no teatro. No teatro, né, os piores tipos que eu vejo de atores são, por exemplo, ou indirigível, que não aceita nada, que ele quer contestar tudo, mas ele não entende que o diretor tem a visão geral do projeto, ele só tem a visão de ator, né? Ele só tá vendo a cena dele, o personagem dele, o diretor vê tudo. Então tem coisas que o diretor vê que ele não tá vendo. Então esse é muito complicado. E tem o que aceita tudo, só que não propõe nada. Então você fala, faz isso e isso, ele faz. Faz aquilo, ele faz. Então, tipo assim, ele perde uma verdade ali, né? Perde uma verdade nisso. Perde, porque você sente assim, a pessoa, ok, ela não atrapalha, mas ela também não vai ajudar a transformar aquilo numa coisa sensacional, porque ela fica dependendo das ideias do diretor. Então vamos supor que tenha 15 pessoas em cena. Se o diretor tiver que criar a marcação das 15, vai ficar uma coisa muito abaixo do que poderia ser se cada um trouxesse uma ideia que faz sentido com o personagem, com a peça, com a cena, né? Então o Gui é uma pessoa que até hoje ele sempre propôs bastante, né? É gostoso de trabalhar com ele. Então eu acho que é bem propício você estar buscando a formação em teatro. Sim. Porque eu sinto que as pessoas gostam de trabalhar com você também. Que bom. Isso é importante. Deixa eu aproveitar a experiência de vocês. Você como professor, né, de teatro, diretor, Gui. A pessoa tem que se sentir confortável no papel. Ou, por exemplo, você como diretor, você fala, Gui, você vai ser, um exemplo, um padre, vai. Mas você não gosta do papel. A pessoa tem que gostar do papel? Assim, já não dá um bloqueio? Não, vou deixar o Gui responder primeiro, porque Nossa, ele é o entrevistado. Depois eu vou responder o que eu penso sobre Gente, isso. padre foi aleatório. Mas é um exemplo interessante até de padre, porque só de cara, assim, é um personagem que naturalmente é mais velho que o Guilherme, né? Que tem 16. Então já é uma proposta boa. E se fosse assim, vamos arrematar mais, se fosse bem preconceituoso, bem rígido, e fosse contra tudo que você acredita, e você tem que se jogar no personagem, e você não estava se sentindo nada satisfeito, dá pra sentir?
Nossa, que difícil. Parece prova oral, né? Parece. Eu acho que, não sei, talvez numa situação dessa, acho que a melhor opção seria encontrar um meio ali onde a gente saia do comodismo, sabe? Porque vamos supor, por exemplo, se ele me dá um personagem que, vamos ver, por exemplo, ele de primeira eu não gosto desse personagem, eu acho que eu tenho que procurar isso dentro de mim, falar assim, eu tô na minha área, não tô na minha zona de conforto. Então, por exemplo, se ele me dá um personagem que eu, por exemplo, não gostei, eu acho que primeiro de tudo, eu tentaria encontrar, me relacionar mesmo assim, tentar encontrar alguma coisa que me faça me apaixonar por esse personagem, sabe? Acho que é importante sair da zona de conforto. É o que nos faz crescer até na vida, né? Sim. Sair da zona de conforto. Mas Acho que o teatro ajuda até nisso. A arte imita a vida imita a arte. Mas eu acho que também, se é uma coisa que vai muito, muito, muito contra as coisas que eu acredito, eu também não vou ceder, sabe? Acredito que se é uma coisa que não vai me fazer bem, uma coisa que não é gostosa, pra mim não tem... Você se respeitaria em Muito. primeiro lugar. Eu acho que mais importante do que agradar, por exemplo, o diretor, que fala, eu queria você em tal personagem, acho que é importante eu me agradar. Às vezes um projeto não vai ser a minha cara. Às vezes eu vou chegar pra fazer um projeto e não era aquilo que eu imaginava, então eu vou tentar ali me esforçar, vou falar assim, até onde eu tô indo, até a minha zona de conforto, até quando eu tô saindo disso, e até quando é uma coisa que me incomoda de verdade, sabe? O quanto disso é, às vezes, um medo de sair de uma zona que eu tô confortável e tentar, acho que eu trabalho desse jeito, de encontrar ali no meio, sabe? O que eu vejo, assim, por exemplo, tem um teórico do teatro que é muito famoso, que talvez seja o principal de todos, que é o Stanislavski, né? Então ele trabalhava primeiro deixando o ator confortável. Depois ele trabalhava a criação do personagem. Então é muito importante o ator estar confortável antes de tudo, antes do processo de fato começar. Eu, pelo menos, vejo assim. É o que eu tento fazer nos meus grupos. Então, por exemplo, se tem uma crença religiosa, por exemplo, vamos supor assim, eu não interpreto um personagem que seja o demônio. Ponto. Ele não interpreta, esse é o limite dele. Eu não faço tal coisa. Eu tenho um limite físico, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou fazer um espacate. Entendeu? Não, aí, pensando no limite físico, se eu um dia fosse fazer teatro, eu queria fazer uma peça da minha autora preferida, inglesa, que você me deu toda a coleção dela. Jane Austen. Então, só que as protagonistas têm 1,5 m, delicadíssimas. E se eu fosse fazer, eu no alto de 1,80 m e toda essa tabanada, como que você me faria acreditar nisso? Bom, primeiro... Ou não tem jeito mesmo, O que você acha disso, Gui? Ai, nossa, que complicado. Ai, nossa, que difícil. Não tem jeito mesmo. Não, eu vejo assim, por exemplo, primeiro, não vejo problema em você fazer só porque a descrição do personagem é aquela, a não ser que seja muito importante para a história. Sim. Então, assim, eu sou totalmente a favor de mudar características dos personagens, desde que elas não sejam relevantes para a história. Né? Então, se uma pessoa tem pele escura ou pele clara, né? Se ela é alta ou se ela é baixa, se ela é gorda ou se ela é magra, se isso não interfere diretamente na história, eu acho que o ator... eu acho que o personagem pode ser interpretado por qualquer ator que caiba no personagem, né? Sim. Isso aí, nossa, questão de gênero, então, não interessa se é um homem ou uma mulher interpretando, né? Acabei de participar de uma peça em que os gêneros estavam invertidos e foi super bem recebida por todo mundo. Foi incrível, assim, porque não interferia, entendeu? Não tinha nada, nenhuma interferência. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o ator tem que estar confortável. Então, você tem que se acostumar com o palco, você tem que se acostumar com essa questão, porque assim, o teatro, você tem que acreditar no que você está fazendo, você tem que se jogar, que é o que a gente chama de fé cênica, mas você também tem uma marcação, você também decorou fala, você também tem que estar reagindo ao seu colega. Então é uma mistura de acreditar que aquilo está acontecendo de verdade e ainda assim estar atento a todas as técnicas, lembrar de fala, posicionar de acordo com a luz, com o cenário, né? Então é complexo organizar tudo isso na cabeça, né, Guilherme? Você falou de luz aí do foco, eu já... Então dá um pequeno trauma, né? Fiquei bem traumatizado. Tinha uma função. No Conto dos Três Irmãos, tinha uma cena em que o Ignoto, né? O Ignoto. Meu pai. Seu pai. Meu pai, Gabriel Bueno, me passaria a capa da invisibilidade. E eu não sei o que deu em mim aqui. Eu tinha um grande X branco no chão onde eu deveria ficar, mas eu fiz um desfile no palco e saiu uma coisa um pouco estranha, mas...
Que a gente tinha definido que quando a pessoa tivesse com a capa, ela ia ficar no foco. foco e tudo em volta ia ficar escuro. Por quê? Pra representar que ele tá invisível, entendeu? Ele ficou mais visível que nunca. Ele ficou mais visível. É. Aí tinha o foco e o Guilherme mandou. E eu E passei. como que o elenco reage numa dessa? Sim, porque você não falou, o elenco... eu nem percebi isso, na verdade, olha só. Eu acho que o grande público, sim, Não percebi, se você não tivesse falado... Então, aí, o elenco, então, ele tem que se manter... Atento. Assim, nossa, que ele tá Se fazendo... for possível, é porque a gente tá falando muito de uma situação de estreia, porque essa foi uma apresentação única, porque normalmente quando apresenta várias vezes, é impossível isso acontecer. Tipo entendeu? assim, deve acontecer muita coisa que a gente que tá na plateia não perceba. Como Nossa, isso. eu consertei o cenário no meio da apresentação. Sim. Eu não, o do Cereja, ele correu lá e consertou. O elenco tem que se manter como nada tivesse acontecido, porque isso não transpassa pra plateia, né? O foco é contar a história. Sim. Então vocês fizeram bem, porque eu realmente não percebi. Eu tô É que assim, nesse caso era muito uma concepção minha ali, né? Que aquilo simbolizava tal A coisa, capa. né? Então, assim, tipo, pra quem tava assistindo a primeira vez, se não tivesse entendido antes que era esse o conceito, aí também não ia fazer diferença. Mas são coisas que acontecem no teatro e que é por isso que é divertido, né? E uma coisa que eu aprendi nessa peça é que, assim, por mais que eu fizesse um papel pequeno, é o Emerico. Lembrei o nome, Emerico. Eu fazia o Emerico. Ele aparecia em uma cena, só que ele ficava nessa cena até o final. E, assim, era uma peça que não estava pronta. Então, eu tive que ficar como diretor correndo atrás de tudo nas coxias. Indo de uma coxia para outra, resolvendo todos os BOs possíveis, imagináveis, entendeu? Tava caindo uma chuva, nosso cenário era de papel e papelão, então ele começou a derreter antes de subir no palco, entendeu? A gente fez a última pintura do cenário, faltando 20 minutos para entrar em cena, né? E já tava lá no palco e metendo marcha, né? Exatamente. Então, assim, eu aprendi muito, principalmente a não me sobrecarregar. Então, isso é uma lição que, pra mim, teve que vir na prática, né? Que eu espero que o resto do elenco tenha percebido o quanto eu sofri, o quanto prejudicou a peça, né? Sim. Por mais que o público não tenha percebido, até onde eu vi. Mas, cara, não dá pra assumir tudo, né? É muita coisa, não dá... Mas é apaixonante, tipo, aqui estamos nós, né? Temos histórias pra contar. Sim. Mas no dia não é divertido. Mas depois imagina vocês contando essa história, né, pro resto da vida. Mas você comentou, eu achei legal que você comentou do elenco. Mas é muito importante ter uma conexão. O grupo tem que estar ali plenamente conectado pra fazer acontecer, né? Quando eu fiz João e Maria, em 2019, nossa, eu nunca vou esquecer. E até hoje eu não sei quem fez isso. Tinha cena que eu era o João e ele tava lá enfiado na gaiola e eu precisava dos gravetinhos, né? Pra falar que era o meu dedo. Menino, esqueci. Quem disse que eu peguei dedo? Alguma alma iluminada jogou o graveto lá pra dentro. Mas você tava em cena na hora que jogaram? Sim, eu não sei como fizeram aquilo. Eu não tenho ideia. E tipo, foi alguém que percebeu, né? E daí deu um jeito de enfiar lá pra baixo, lá coberto e peguei. Porque a bruxa, ela pede pra você mostrar o dedo pra ver Que se ele você tava tá magrelo. gordinho, né? Então você mostra o gravetinho. Então ele tinha Porque que ter os ele gravetinhos tinha que ter... lá, né? Ah, mas se não tivesse, você ia fazer a mímica, né? E dá um jeito, né? Mas graças a Deus me tacaram lá os gravetos lá e foi. Mas, nossa, não tenho ideia de quem fez. Ô, Não Gui, esqueço disso. e voltando só um pouco no livro, como que foi esse? Porque assim, você poderia ter feito, já que você mesmo não estava se cobrando todo esse prazo e tal, você poderia ter lançado só como e-book, mas você preferiu lançar também como físico. Eu queria saber por quê e como foi esse processo. Mas principalmente por quê? Por que ainda acreditar no físico, assim? Nossa, eu não gosto de ler coisa no celular. É uma coisa Eu acho que todo mundo. Eu acho que é uma experiência completamente diferente. Quando a gente tá aqui no celular, nossa, vai chegar notificação, vai ter coisas, vão ter... É muita coisa Tudo te pra eu me distraindo, distrair. Se eu quiser, eu fecho o Kindle, abro o Instagram, entendeu? Por isso, eu acredito muito na importância de ter o livro físico, de ter uma coisa ali de tocar e tá presente ali naquele momento em que você tá lendo, sabe? Acho que é uma coisa muito importante. Porque eu acredito... Você tá com o livro aí? Porque... Tô, ali. Ah, peraí. Tem dois, é que um tá meio esculachado, esse primeiro aqui. Depois da tempestade, eu tô tapando. Depois da tempestade, o Ficou livro. bem bonita a capa, né? Sim. Deixa eu ver se eu consigo chegar perto aqui da câmera. E aqui tá escrito que é um conto só, então no final das contas você acaba assumindo que realmente é uma narrativa, né? Sim. Olha só, capa bonita. Eu gostei da capa também. Que bom. Mas aí como é que foi pra publicar? Porque não é fácil, né? Eu até pensei em ir atrás de editora, igual eu fiz com Laguna, o primeiro livro.
Mas acredito que por enquanto não é uma coisa que eu tô procurando. Porque Então no primeiro livro você foi atrás, deu certo, mas mesmo assim no segundo você preferiu não ir. Então, tipo, quando você pegou pra bater os prós e os contras, você achou que é mais tranquilo fazer independente. eu não cheguei a publicar o primeiro com a editora, porque acabou que ia ser um investimento muito grande pra uma coisa que tava começando, sabe? Não que eu não tava apostando, porque eu aposto muito nos livros, só que não é uma coisa que eu quero fazer por agora, assim, profissionalizar e fazer isso virar uma coisa... Não quero que vire trabalho, não quero que eu tenha que me esforçar, por exemplo, pra, sei lá, vou sair vendendo livro como uma obrigação, não quero bater meta. Eu quero que seja uma coisa orgânica, sabe? Por isso a publicação independente é uma coisa que calhou muito bem pra mim. Você tem medo de o que se torna uma profissão, você acaba perdendo a paixão porque você tá se profissionalizando no teatro? Mas eu acho que é diferente. Na minha cabeça, assim, é diferente, assim. Porque... nossa! Agora eu achei meio forte. Pesado. Mas eu acho que mesmo que eu esteja profissionalizando, o teatro nunca virou trabalho pra mim. E acho que enquanto... Não sei. Vamos supor, acho que eu nunca trabalhei com, por exemplo, um trabalho, assim, no teatro. Mas, não sei. Ai, que louco, você me pegou agora. É diferente na minha cabeça, assim. Não, mas faz sentido, porque é o que você falou, né? Escrever é um processo seu com você mesmo, e o teatro é uma troca a todo momento com todo mundo, com né? todo mundo, é um então, coletivo, eu já tô acostumado. E já é diferente, nossa, toda a diferença do mundo já começa aí, né? Apesar de nos dois você tá criando. Sim. E Gui, o que você tem lido ultimamente? Você tem lido alguma coisa, ou consumido alguma coisa, alguma série, algum filme, alguma coisa que possa se tornar inspiração para um próximo? Eu acho que por enquanto não. Eu gosto muito de livro de poesia. Sabe aqueles livros de poesia que tem no Kindle? Sim. Uns autores assim que você fala, nossa, você eu nunca ouviu falar, né? E tem coisas muito lindas. Tem um livro que eu li, eu não vou lembrar o nome da autora, A Depressão é uma Borboleta Azul. Um livro lindo, um livro que assim acabou comigo. Mas por enquanto eu ainda não peguei nada assim pra um projeto próximo, assim. O que eu tô pegando mesmo é escrevendo poesia e daqui a pouco, quando calhar, eu começo de novo esse processo e vem mais um livro, entendeu? E você gosta disso? De pegar um livro, terminar e falar, nossa, acabou comigo? Eu gosto. Quando eu comecei a escrever, é uma coisa que eu tenho muito de, tipo assim, falar, nossa, que um livro acabou comigo. Eu acho que é muito de respeitar os sentimentos. Então, falar assim, por exemplo, nossa, hoje eu tô me sentindo triste, hoje eu me senti mal. Então eu gosto de respeitar isso, eu gosto, tipo assim, se eu tô triste, eu gosto de ouvir uma música, sabe? Eu gosto de me entregar, assim, pra esse sentimento. Então, ler um livro que acaba comigo é uma coisa que eu gosto, sabe? Então, antes que acabe com ele, vamos ao filme da Turma da Mônica. Vamos ao filme da Turma da Mônica. Nossa, eu lembro que quando vieram filmar, eles estavam no Mantiqueira. A Mantiqueira foi a série, né? Se eu não me engano. E o filme foi gravado uma parte em Poços de Caldas. Eu fiz o filme. O 1, né? O 2. Você fez o 2? Eu achava que era o 1. Não, é o Lições. E dá mais tranquilidade, sempre que no filme você pode refazer as cenas, né? Sim. Coisa que no teatro não dá. Te dá uma tranquilidade a mais. Isso é a mesma coisa que perguntar, você prefere cinema ou teatro? Eu gosto mais de teatro, respondendo a sua pergunta. Eu gosto do cinema, mas... sabe, o que aquece meu coração é teatro e falar, tipo assim, é tudo ou nada, sabe? É um desafio Isso é maior, o que né? bate no meu coração, sabe? Eu gosto de, tipo assim, de me desafiar, eu acho que por isso eu tenho mais essa paixão pelo teatro de falar, é agora, eu tô aqui agora. Enquanto o cinema é uma coisa, por exemplo, eu vou fazer, tipo, 10 vezes e acabou. Aquilo lá não vai evoluir, aquilo não vai se tornar mais e aquele sentimento passa. Sim. Mas uma coisa que eu tenho muito é, tipo assim, de sentir as peças que eu fiz até hoje. É um quentinho, assim, que eu tenho no meu coração. Porque também no cinema, você fez aquela cena, aquele filme e acabou. No teatro, cada apresentação é única, né? Sim. É aquela adrenalina, aquele frio na barriga, porque você aquela tem que correria. sentir. Porque é aquela adrenalina, aquele frio na barriga que vai que te impulsionar. Né? Porque uma vez eu vi uma atriz, né, falando, eu amo teatro, eu amo representar, mas eu não queria ter aquela agonia, daquele frio da barriga na hora que sobe. Mas é justamente essa adrenalina que vai fazer você. O dia que você perder esse frio na barriga... Qual que é a graça? Né? Assim, agora independente de ser teatro ou cinema, mas você trabalhou com uma equipe super profissional, que era uma equipe grande, né? Muito. Não que a gente, tipo, não tente ser profissional no limite do possível, no limite, né, da parte financeira e tal, de tempo, mas você trabalhou com profissionais top do Brasil, assim, que fizeram um dos filmes mais vistos no Brasil, se não mais visto, e também sempre trabalhou com teatro amador e tal. Qual a principal diferença, assim, que você consegue perceber?
Nossa, que louco, né? Eu acho que a diferença, ela não tá na tratativa, eu acho que tá na estrutura. Eu acho que em todos os lugares que eu trabalhei, independente de ser um ambiente profissional, um ambiente amador, eu nunca trabalhei num lugar em que eu me sentisse mal. Eu sempre me senti acolhido, eu sempre me senti abraçado, mesmo quando foi um projeto amador, quando foi um minúsculo projeto, quando foi um filme. Isso é uma coisa que eu não percebo muita diferença, assim, sabe? Eu sempre me senti muito amado em todos os lugares que eu trabalhei, mas acho que é a estrutura. Eu acho que a gente lida com coisas muito maiores, a gente tá lidando com equipamento, a gente tá lidando com uma produção gigante. Acho que é a única coisa que muda, assim. Claro, né? Não vou saber citar agora, assim, exatamente, mas acho que é isso, a estrutura. Mas é assim, eu imagino que, assim, romanticamente pensando, deve ser o sonho, né? Você tá ali Sim. e ver aqueles refletores, aquela captação de áudio com o microfone no boom, com aquelas várias câmeras. A coisa mais chocante que eu vi na minha vida foi um sol falso. Nossa, é chocante mesmo. É muito, tipo assim, nossa, mas chovia, Deus, chovia muito. E aí eles, um trambolho gigante, botaram na janela e e gravaram as cenas, um sol, um negócio lindo, ensolarado. Você olha no filme, parece uma tarde. E chovia igual um louco lá. Cara, isso é incrível você falar, porque a gente tá gravando filmes aqui em São João. Sim. E é muito isso, cara, se choveu, acabou, não dá mais pra gravar. E você vê no naipe da Turma da Mônica, né? Não, choveu, a gente faz com sol. Ficou sol, a gente faz chover, não tem problema. É muito louco isso, muito, muito louco. Mas agora, respondendo a uma pergunta da minha mãe que acabou ficando no ar, eu acabei me apaixonando por todos os personagens que eu fiz, independente de eu me sentir confortável com eles no começo ou não. Porque eu fui buscando formas de construir isso, e isso aí é nos ensaios, né? Muito trabalho de mesa, que é a pesquisa, é criar a história pregressa, entender motivações, né? Você analisar as características, mas nada disso vale se você não leva para o palco. Né? Você tem que levar para os ensaios, você tem que trocar com as pessoas, você tem que propor, e é isso que vai te deixando confortável com o personagem, seja ele qual for, né? A ponto de que se você for reinterpretar, você sentir que você está colocando um sapato velho, assim, que é bem confortável, porque você sabe exatamente o que vai rolar, né? E aí que eu já queria emendar, tem algum personagem que tenha te marcado, assim, que você gostaria de reinterpretar, ou algum ainda que você gostaria de interpretar pela primeira vez? Pela primeira vez? Que louca essa pergunta, né? Nossa, difícil. Essa aí pega todo mundo que faz teatro e cinema se pega nessa pergunta. Eu acho que pela primeira vez, acho que eu não vou saber te falar agora. Assim. Sério? Mas é difícil, porque é muita coisa, né? Dá um branco. Você tem um? Ah, sim, eu tenho. É o Coringa do Batman. Com certeza. Acho que um personagem que seria um sonho trabalhar pra mim. Acho que no naipe de Pearl, sabe? Sou apaixonado por esse filme, sou apaixonado pelo monólogo. E eu também, sabe uma coisa que eu sou muito apaixonado? Já devo ter te falado isso em algum ensaio, é pelo aspecto da estranheza, de conseguir trazer isso. É uma coisa que eu sou completamente apaixonado. Eu gosto da estranheza, como assim você fala? Na estranheza de... Isso é uma coisa louca. Não, é porque estranheza é uma coisa do teatro, né? Sim. Que aí já é do Brecht. Então eu só quero entender se você tá falando dessa estranheza ou da estranheza do aspecto do X, da Pearl, assim... Que é aquela estranheza da A24. Eu acho que eu tô falando da estranheza da A24. Mas aqui. Dessa parte estética, do jeito de tratar a narrativa, né? Da parte estética, principalmente. Mas é difícil fazer isso no teatro, né? Porque teatro que não é... Pelo menos tem um pouquinho de comédia, assim, não consegue, né, viralizar, né, e tal. E é pesado até pro elenco, né? Então tem que ser muito bem trabalhado. Mas é isso? Você gosta dessa parte mais de terror, de suspense? Eu gosto de realismo, eu gosto muito disso. E acho que é o que eu quero trabalhar. Não trabalhei com isso ainda. E é muito difícil trabalhar com isso. Acho que a peça mais realista que eu fiz foi o Trianon, e ainda assim era uma comédia. Né? Era uma comediona. Uma comediona mesmo, assim, de ter coisas exageradíssimas pra vida real. Sim. Assim. É que você entra naquele universo e você não percebe, mas né? Então, assim, nem ela não é tão realista assim, apesar de se passar num cenário realista, né? Difícil, bem difícil. Ok, mas quando o Matheus era criança, o personagem, o herói preferido dele era o Batman. Sim. Inclusive, ele tem muitas fotos vestido de Batman, inclusive com aqueles enchimentos, ele se achava. Ele já fazia meio que teatro, eu sou Batman. Em que momento da sua vida você chegou e falou, cara, o Coringa é melhor que o Batman? Quando teve eu acho que é quando a gente vai pra vida adulta, né? É que nem fala no segundo filme do Batman. Ou você morre herói,
ou você vive o suficiente pra ver a si mesmo se tornar um vilão. Eu acho que é o momento em que eu percebi que a Coringa faz muito mais sentido que o Batman. Pelo menos na sociedade que a gente vive. Bom, agora, psicologicamente, os dois são muito doidos, São, né? são Mentalmente, opostos. né? Não, opostos não. O Batman também tem até aquele editar, né? Mais louco que o Batman. Mais louco que o porque Batman. ele é bem perturbadinho, né? Exatamente. E o Coringa, idem, né? Bom, vamos pra sala de aula? Sala de aula com Cláudia Cunha. Olha, a sala de aula, eu ia falar sobre a importância do teatro para criança, mas eu acho que a gente já falou tudo. Meu Deus, é verdade. Foi Porque olha metade só, do programa. Se a gente for pegar aqui, né, o que o Gui falou, desenvolve a imaginação, a criatividade, o intelecto, porque você contando uma história, uma peça, né, a criança ela aprende. A gente aprende através de filmes, Sim. né, tudo. Essencialmente você está transmitindo uma mensagem. Sim, Uma peça é isso. O que eu achei interessante também, porque hoje a gente pega muito na socialização e na interação das pessoas. Vocês fazendo cenário, vocês se ajudando, como você falou. Sim. Né? Então, é importantíssimo isso para criança. É um trabalho em equipe. Todo mundo saber trabalhar, tem a porque sua função. hoje todos têm que saber trabalhar em equipe, né? Sim. Não tem jeito. Então, eu acho que a gente falou de tudo, né, Matheus? A comunicação, né? E na educação infantil, o teatro é parte do campo de informação, né? Tem como forma de conhecimento do corpo. Você conhece o seu corpo através do teatro. Nossa, Muito. Você sabe, aquilo que você falou, você sabe o teu limite ou não. Você falou, uma pessoa pode ou não dar um grande parte espacate. das aulas do Senac, né, da nossa formação, é aula de corpo, né? Sim. E pesadas, né? Tem gente que sai ali destruído, porque eles falam, né? É o ator-atleta. Sim. Então, você também tem esses desafios e isso é muito bom para a autoestima. Você vencer um desafio ou ter aquela aceitação de, olha, eu não consigo, que é muito importante. As duas coisas são importantes, né? Você se superar, ou se você não conseguir, né? Você deu o exemplo, uma pessoa pode não conseguir fazer um espacate. E tudo bem, mas eu posso fazer outra coisa. Então, olha Sim. quanta coisa que o teatro ensina, né? Sim. Então, a gente tem essa parte com a criança, né? E a emoção também. Como que vocês falam de emoção, né? No teatro? Do personagem, né? A tristeza, a alegria, a euforia, a loucura. Mas, lógico que a gente não trabalha tão intenso com a criança, mas a gente fala, né? A gente trabalha as emoções. E a linguagem, né, Matheus? O vocabulário. Nossa, aprende quantas muita palavras coisa. que eu não aprendi só na peça do Trianon. Ela foi escrita em 80, mas se passasse em 1920. Então, Sim. muitas expressões. E como era uma peça sobre teatro, aprendi inclusive palavras de dentro do teatro que eu ainda não sabia. Né? Então, é um aprendizado constante. Cada peça traz alguma coisa nova. Seja alguma coisa que você aprendeu na prática, ou seja alguma coisa que você aprendeu por causa do texto, ou uma experiência que você teve com o elenco, com o público. Sempre é um aprendizado, né? É uma experiência muito rica, muito sensorial. Por isso que faz parte da grade da educação infantil e do ensino fundamental também. E eu sempre que posso falo para as mães, não só se tiver condição colocar numa escola de teatro, mas levar para ver a peça. Eu acho que as duas coisas são importantes, né? Como Não, o espectador. ator ele se certeza. forma no palco, como a gente diz, mas na também plateia. se forma na plateia, também se forma no ensaio, também se forma em casa estudando texto, né? Que a gente fala que o ator se forma no palco que é para incentivar que apresente, mas ele se forma em todas as situações que envolvem teatro, né? Até as que não envolvem, você vê. Até as que não envolvem. Sim, nossa. Bom, vamos pro álbum de recordações? Ui, ui. O álbum de recordações, nossa, recordações. E aí no teatro a gente também tem exercício E de quando dá esses dicção. erros, assim, É bom. tem que ter muita aula de dicção, né? Tem muita aula de dicção. Muito. Mas quando der esses erros no palco, Você volta que nem eu você fiz volta... ou você deixa? Depende, o que seu personagem faria? Né? Tipo, Depende você da tá preso. situação. Você não tá, você tá, entre aspas, preso ao molde do seu personagem. Seu personagem se corrigiria ou ele seguiria em frente? Ah, meu personagem aqui, Cláudia, apresentadora, professora. Errar faz parte, gente. Vamos lá. Então, Gui, o álbum de recordações, você vai lembrar... tá fácil para você que você é bem jovem. Do Gui, do 0 aos 7 anos, que é a primeira infância, que é o que mais impacta na vida da gente. Muita coisa que você vai viver na sua vida, que você vai gostar ou não, acontecendo lá na primeira infância. E você pode lembrar ou não também, que é o subconsciente. Sim. Mas primeiro, eu fiz um cartãozinho pro Gui, mostra lá. Olha, ganhei um cartão. Não, caneta não, cartão. É olha o que teatro, bonitinho. né? São os dois rostinhos, as duas carinhas. É uma pergunta simples.
Você Bonitinho. prefere... Não abre ainda não. Ai, meu Deus. não. Eu já ia abrir. deixa Você aqui do lado. prefere comédia ou drama? Ah, que meio que já respondeu, né? Apesar de que não é- Amor, vai. Você pode ser espectador também, Ai. porque pode, né? Você Pô, gostar eu de acho fazer que uma tô coisa ligado, e né? como espectador gosta de outra. Pode, claro. Então, Eu sou das tragicomédias. Eu tô ali no meio, eu gosto de tudo, eu acho, assim. Mas acho que eu Gui Mourão, eu gosto de tragédia. E é engraçado, porque quem conhece o Gui sabe que ele é um palhaço. Sabe que eu sou um palhaço? Então tem muito Sim. a ver isso, né? mas talvez seja alguma coisa que ele precise, né, pra se completar. É, É, pra mais dar um difícil fazer equilíbrio. comédia? Tem essa lenda urbana no teatro? É mais difícil mesmo? que Eu você acho que é acha? fácil fazer os outros rir. Nossa, não sei Não é? te dizer. Mas também é chato quando você conta aquela piada que você acha que a Vai plateia... funcionar e a e é plateia tá lá... O dilema de Grilo cantando. Sofia. É aquela hora que você bate no microfone e fala, tá ligado? Isso aqui? Eu lembro que no Trianon, o Matheus, ele fez uma fala que não era comédia. E todo mundo riu. É, eu lembro que teve isso também. E eu não Nossa, lembro o qual teatro fala foi que foi. abaixo, não era Tive negócio. comédia. E aí, também gostou? Você fala, É, nossa. o que você acha, Gui? Nossa. Mas pra mim ou no geral? Pra você, né? Eu acho que pra mim nunca tive essa dificuldade, assim. Acho que de fazer a comédia. Não sei de fazer os outros rirem, assim. Porque acho que, por exemplo, quando eu tô conversando e acontece alguma coisa, é uma coisa espontânea, sabe? Acho que quando eu me forço a fazer alguma coisa, na maioria das vezes eu vou ser muito sem graça. É. Então, tipo, as coisas que eu falo são coisas muito espontâneas, assim, sabe? Coisa que dá na minha cabeça, eu nem penso e falo, sabe? Acho que se eu ficar me prendendo muito nisso, de falar assim, eu quero fazer uma pessoa rir, acho que acaba, acho que mata esse sentimento, sabe? Eu acho que tudo que você tá tentando forçar funciona contra, né? Eu acho que o teatro ele é muito de entrega. Então, assim, eu acho que as pessoas têm muito medo de fazer comédia, porque na comédia você tem que meio que fazer as pessoas rirem o tempo todo. Aquela pressão que você falou, Não é né? uma pressão, mas você tem que se entregar. A todo momento você tem que se entregar. Você tem que estar sempre muito presente com o seu personagem, sabe? E no drama, não que não seja assim, porque o ideal é que seja assim em qualquer gênero. Mas no drama, como ele normalmente é meio sério, até a parte do drama em si, a parte do choro e tal, o drama ele é meio sério, então dá pra você fazer mais de boa, sabe? Fazer com 70% Sem uma da bateria. pressão. Então, na comédia eu acho que você tem que estar sempre 100%. Sim. No drama, na parte emotiva, você tem que estar 100%, mas nas partes em geral eu acho que dá pra você ir levando com a barriga, se você quiser fazer isso. Mas eu acho que as duas têm a mesma dificuldade. Agora, a comédia tem técnicas específicas, cada um tem as suas técnicas específicas, né? A comédia tem o tempo da comédia, tem a Sim. regra de 3, então tem Regra as de suas 3 é particularidades, é matemática. Eu não sei se você lembra, tinha um programa que chamava Sai de Baixo. Você lembra, né? Lembro, Com Miguel Miguel Falabella, Marisa Hort. E passava na televisão, mas era feito no teatro. E que presença de palco com o Miguel Falabella. Até só da gente olhar. Exatamente. Ele improvisava Todos muito, ali, né? Todos eles. Pegaram vários atores, assim, todos improvisavam. Era uma delícia assistir, porque não era aquela coisa assim... o texto certinho, né, Matheus? É isso Sim, que é eles engraçado. davam uma situação Os e cacos. eles construíam. Eu Mas gosto era muito direto, mas disso. eu gostava muito. Você chegou a assistir, Nossa, eu assisti né? muito, assisti pra estudar meu personagem no Trianon. Eu assisti o Miguel Falabella e o Goliz. Então. Acho que eu nunca assisti, mas Procure, Nossa, é então. gostoso, é gostoso. procurarei. Eu acho que pra você que é do teatro, vai ajudar muito, assim, né, Matheus? Com certeza, nossa, é uma aula de teatro. Cada episódio Legal. é uma aula de teatro. Sim. Bem estilo Trianon mesmo. Tá, agora você pode abrir. Ai, meu Deus. Agora sim é o Gui do 0 aos 7 anos e tem que falar a primeira coisa que vem na sua cabeça. Quando eu ver isso aqui. É uma memória afetiva boa com a palavrinha que você vai puxar. Pode abrir. Tá, eu vou ler a palavra e vou falar o que vem na minha Na cabeça. tua Exatamente, cabeça. falei em voz alta pra gente Pequenininho, saber não o Gui hoje não, né? Ok. Primeiro você foca lá no Gui, pequenininho. É nesse papel? Uma lembrança afetiva. Os pais. Eu acho que viagem. De primeira, assim, acho que viagem. Eu e os meus pais, a gente sempre teve essa de viajar, assim, a gente da minha irmã. E é uma coisa que eu gosto muito. Gosto muito de viajar. E acho que acontecem coisas que, por exemplo, pode ser uma coisa comum, mas na situação que a gente tá, acaba sendo uma coisa muito diferente, sabe? Como soar, assim. Eu sempre me lembro de uma vez, acho que quando a gente tava voltando de Santa Catarina, assim, em 2017. Não sei por que desperta isso em mim, uma coisa meio louca, mas
a gente tá... 2017, mas eu não tinha 7 anos em 2017. Pode continuar, não se preocupe. Tá, de tá voltando de Santa Catarina e, tipo assim, dormindo, eu menorzinho assim, meu pai parar o carro, pegar um cachorro quente, um pão de queijo. Um cachorro quente não, miga, um chocolate quente e um pão de queijo. E, nossa, isso é uma coisa tão gostosa de lembrar. Eu nunca me esqueço do pão de queijo e do chocolate quente. Essa é uma memória afetiva mesmo, Exatamente, olha só, né? Cada conexão, umas coisas que são, tipo, acontecimento do dia a dia, assim, Porque, total, né? Mas sim. que fica na cabeça pra E sempre. às vezes os pais se preocupam tanto, nossa, eu tenho que comprar alguma coisa maravilhosa e pensa mais no material. Olha só, ele estava dormindo, o pai veio com chocolate quente, um pão de queijo. E é isso que tá. E é isso que gravou ficou. essa memória afetiva, né? Sim. Nossa, Aí dá pra conhecer bem do Guilherme, né? Tipo, o que ele. As coisas que ele valoriza, né? O jeito que funciona o coração dele. Por isso que você tem essa sensibilidade, porque você teve Afeto. o afeto, né? Justamente, Muito. você teve afeto, você teve carinho. Sim. Né? Aliás, o pai do Guilherme, né? A família inteira, mas eu sei o pai, assim, ele sempre ajudou nas peças, assim, ativamente, né? Colaborando com cenário, com material, levando o Gui, estando presente, né? Aquela oficina de dublagem que eu conheci, o Gui, ele tava lá também. Então, a gente vê a diferença que o apoio da família faz, Não né? tem preço, né? Sim. A minha mãe, ela é mais acanhada, ela é meio tímida, mas nossa, meu pai é um fofucho. Onde eu tô, meu pai sempre tá comigo. Eu Sempre, já percebi sempre. isso aí Sim. também. No Dilema de Sofia, ele sempre me leva, ele tá sempre disposto a estar comigo, é uma coisa que ele gosta muito. E, ele sempre fala, tipo, que tem orgulho de mim, sabe? Eu fico contente, assim, é uma coisa que Isso é tudo que a impagável. gente precisa. trabalha com os pais, né? Esse carinho com os filhos, esse apoio, essa valorização, essa validação. O Dilema de Sofia foi a última peça que a gente fez com o Coringa agora no começo do ano, né? Em No meio junho. do ano, né? E a gente teve que apresentar em Casa Branca. O pai do Gui levou ele de carro e outros membros do elenco e E cenário. fomos no carro, da cama no porta-mala e fomos. Isso, e nós fomos em 2 carros, um deles era do pai do Gui, né? Então, não basta ser pai, tem que participar. Com certeza. Ele é um multiartista também. Também. O multiprodutor, O multiprodutor. multiagente. Bom, a gente tá chegando no final do nosso bate-papo. Quer falar alguma coisa? Eu conheci o Gui pelas apresentações, né? Que eu também sempre vou nas apresentações do Matheus. Sim. Não conhecia pessoalmente. Eu estou muito contente. Você é uma pessoa assim maravilhosa. Não tenho o que falar. Tão novinha e espero que você tenha todo sucesso como escritor, como ator, como o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. E isso em parte por você e isso em parte por sua família, Sim. né? E parabéns. Muito obrigado. Eu vou estar sempre lá na fila do gargarejo. Isso. Bom, quer falar alguma coisa antes da gente terminar? Eu tenho uma última pergunta. assim, então. Tem um monte. Então eu vou esperar pra agradecer depois da pergunta. Então tá, vou fazer a última pergunta então. Ok. Gui, você como escritor, então, se você pudesse escrever alguma coisa que você soubesse que com certeza todo mundo leria, tipo, ia chegar na mesa de todo mundo e todo mundo ia ler, os 8 bilhões de pessoas, o que você escreveria? Milhões ou bilhões? Bilhões. Que todo mundo leria, acho que eu falaria sobre amor. Tudo que eu faço tá sempre envolto ali com amor. Tudo que eu faço é com muito amor. Então no teatro eu tô fazendo com amor. E quando eu escrevo também tem muito amor ali. É que amor não que seja vago, mas é meio difícil de explicar. É um sentimento de paixão. De assim, valorizar o amor. Valorizar as pessoas que a gente tem. Os amigos, as pessoas que estão trabalhando com a gente. E fazer as coisas, olhar as coisas com carinho. Porque a gente tá todo mundo na correria, sabe? A gente tá fazendo as coisas, tá difícil, mas... Sabe, o que muda, assim, o nosso dia é olhar as coisas com carinho. Olhar as coisas, assim, com afetividade. Acho que eu escreveria isso. E com as notícias que a gente tem tido ultimamente, eu acho que é o que tá mais em falta no mundo mesmo. Sim. Bom, Eu compraria o livro dele. tá vendo? Gui, foi um prazerzão estar com você aqui. Adorei a entrevista, saindo renovado aqui. Muito gostoso trocar essa ideia com você. E eu quero que você venha mais vezes, principalmente. Não, nós que viemos da casa dele. A gente tá na nossa Estamos temporada em que a gente tá Casita. visitando, mas eu quero que você venha, participe do Acontece mais vezes, com certeza. Eu aceito, viu? Pode me chamar que eu estou indo. Perfeito. E pra você que tá em casa,
Ele ia agradecer. Ah, tá, é verdade, tá vendo? Ele ia agradecer. Eu vou agradecer, Pode agradecer. muito obrigado, Matheus, muito obrigado, viu, meus amigos, por me convidarem. E obrigado, Matheus, por estar sempre comigo desde que a gente se conheceu, né? Às vezes dá uns nós, assim, mas o importante é que a gente sempre se encontra de uma maneira ou de outra. A gente tá sempre conectado. Mesmo que passe meses ou até anos, acho que na época da pandemia, a gente volta, né? A gente vai sempre voltar um pro outro. Então eu acho que já tá conectado mesmo. Já. Muito obrigado pelo convite, estou muito contente. Muito obrigado a vocês, meus amiguinhos de casa. E é isso. Bom, então é isso. Muito obrigado aos amiguinhos de casa. São meus colegas. Entendi. E mais uma vez, em mais uma edição, a gente vê a importância da arte, né? Da expressão. Nesse caso, o Gui se expressa por meio da literatura, tá lutando, lançando livros. Ele se expressa por meio do teatro, que é uma arte que não é tão vista, não é tão valorizada. Ainda bem que ele já tem um pé no cinema, que esse sim. Mas é isso, né? O apoio da família dele é o que move até agora a carreira dele, né? E vai conhecendo amigos, e vai fazendo parcerias, e vai prosseguindo, fazendo o que acredita, né? E o que faz bem também. Então, fica a lição para o pessoal de casa, né? Se você tem um filho, uma filha que acredita, que tem vontade, que você percebeu que tem talento, incentiva, acredita nisso, né? Porque essa pessoa vai poder transformar muitas outras pessoas e vai fazer uma diferença em corrente. Então, muito obrigado por todos que ficaram até aqui, pela audiência, e até o próximo episódio. E nos chamem para trabalhar. Se precisarem de alguma coisa, estou aqui. Me chamem para trabalhar mesmo. Eu gosto muito. Me chama, por favor. Então eu também quero. Me chama para trabalhar também. Me chamem para trabalhar. Não me chame pro teatro. Mas eu faço outra coisa. Perfeito.